Amém, Jesus. Agora a gente vai para a segunda parte. Os louvores é muito bom, né? Na outra igreja nós fizemos um culto só de louvor. Eu creio que o pastor deve programar isso aqui também, que nós temos espaço para isso. Eu vou convidar aqui agora o diácono Mário Rogério Xará. O dia vai ser igual a ele. Amém? Vai nos levar a falar. Graça e paz, igreja, paz do Senhor Jesus, meus queridos, que alegria imensa estar aqui novamente. Diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, nossa língua sentiu de júbilo, e eu creio, meus irmãos, que Deus está trazendo um novo tempo na vida da igreja, na vida de cada membro em particular. Nós temos orado bastante nesse sentido às quartas-feiras. Se você não teve ainda a oportunidade de vir no culto de oração das quartas-feiras, os irmãos não sabem o que estão perdendo. É um ambiente muito gostoso, muito rápido, né? Uma horinha só de duração, né? De 7h30 a 8h30, e as pessoas realmente saem daqui leves. Quem é testemunha disso diz amém. Meus queridos, a mensagem que eu trago hoje de manhã é muito simples, e ela pretende ser simples mesmo, mas nem por isso menos edificante. Então, eu gostaria que os irmãos se esquecessem completamente do ambiente lá fora, das suas preocupações, dos seus horários. Eu sei que principalmente as mulheres, né? Ai, meu Deus, o arroz, o feijão, eu tenho que fazer, tá? Eu sei que, eu prometo que eu vou honrar o tempo, mas se desliga do lado de fora e vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você, para a gente começar. Senhor, abençoa, ó Deus, o teu povo na manhã de hoje. É povo abençoado, separado para ti, Senhor. É povo consagrado, Senhor, que desde antes da fundação do mundo, o Senhor já preparou para estar nessa manhã ouvindo essa tua palavra. Então, povo de Deus, sobre ti eu invoco a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou começar a mensagem de hoje contando uma história para os irmãos. Vou pedir que usem a imaginação. Era uma vez uma loja muito chique, no bairro mais chique da cidade do Rio de Janeiro, que é Ipanema, o metro quadrado mais caro do Brasil. Essa loja, por volta das 2h da tarde, estava em pleno funcionamento, mas com um problema. Nesse dia, tinha havido uma greve do sistema de transporte. Então, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha metrô, os táxis aderiram, e aí só conseguiu chegar na loja para trabalhar quem tinha carro. Nem que fosse um carro caidinho, mas só conseguiu chegar quem tinha carro. As faxineiras não conseguiram chegar. Então não tinha quem fizesse a limpeza. Aconteceu que às 2h da tarde, uma criança passou mal e vomitou logo no hall de entrada da loja. Dava para ver especificamente o que aquela criança tinha comido, e era bastante. E não estava nada agradável. E quem queria entrar não podia passar, e quem queria sair não conseguia, sem pisar naquela nojeira toda. Sem funcionário da limpeza, o gerente olhou para o subgerente e disse: dá teu jeito, eu é que não vou limpar. O subgerente olhou para o encarregado e disse: dá o teu jeito, eu é que não vou limpar. O encarregado olhou para o repositor, dá teu jeito, eu não vou limpar isso não, sou encarregado. E aí o repositor olhou para todos eles e disse: isso não é minha função, dá o jeito de vocês, eu não vou limpar, não é minha função. De repente, quem chega na loja? O dono, o patrão. O patrão olha para eles e eles, gelados,
esperando receber uma bronca. De repente o patrão tira o paletó, afrouxa a gravata, vai até a parte de trás da loja, pega todo o material de limpeza, faz toda a limpeza, restabelece o bom funcionamento da loja, depois na frente de todos eles. Coloca o paletó, aperta a gravata e sobe para o escritório para continuar trabalhando. Em uma palavra, por favor, qual vocês acham que é a moral da história? Estamos falando de quê? De humildade. Estamos falando de humildade. E essa palavra, embora seja tão simples, ela é muito difícil de ser compreendida até pelos filhos de Deus. E é por isso que muitas vezes o Senhor Jesus deixou muito claro: humildade para mim é coisa muito séria. E é sobre isso que o Espírito Santo vai falar conosco nessa manhã. Amém? O tema da minha mensagem: a humildade cristã e as suas implicações. Porque existe a humildade cristã, e essa humildade cristã ela gera uma consequência. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. O velhinho agora tem que usar óculos, senão não enxerga. O versículo é o de 1 até o 4. Podemos? Mateus 18, de 1 ao 4, diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Agora, vai lá no capítulo 20, de Mateus ainda, capítulo 20, o versículo 20. Mateus 20, capítulo, versículo 20 até o 21. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido: o que o Senhor quer? O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Só até aqui. A mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, teve a audácia de atender o pedido dos filhos. Ela, como era uma servidora muito próxima do Senhor Jesus, ela tinha essa intimidade para chegar para o Senhor Jesus e conversar. Tanto é que no momento da crucificação e no momento da ressurreição, ela estava lá, estava junto, ela tinha intimidade com o Senhor Jesus. E os filhos, aproveitando-se dessa intimidade: mãe, pede lá, quando ele for para o céu e ele governar todo o universo, aí ele coloca a gente como o primeiro e o segundo ministro, um à direita e outro à esquerda do tempo do trono. E a mãe foi lá pedir. Mais uma vez, fica demonstrado aqui que eles não conseguiam entender que a questão é humildade. O valor cristão é humildade. Jesus lidava com a vaidade desses discípulos já há muito tempo. Ele perdeu a conta, pelo menos eu tentei, eu já parei, pelo menos 3 vezes o Senhor Jesus teve que lidar com esse mesmo pedido, de eles quererem ser importantes na hierarquia celestial. Então Jesus já estava acostumado a lidar com a vaidade deles. E aí ele toma uma criança, coloca no meio deles e fala: olha só, vocês têm que ser como essa criança aqui. Hoje em dia, a ideia que nós temos de criança é muito diferente da ideia de criança no Oriente Médio. Quando o Senhor Jesus diz, para eles, vocês têm que ser como essa criança aqui que eu estou botando no meio de vocês, ele quer dizer o seguinte: a criança no Oriente Médio daquela época não tinha valor social nenhum. Tanto é que uma criança, mesmo que ela
tivesse visto um assassinato, ela não poderia ser testemunha. Por quê? Porque a palavra dela não tinha valor nenhum. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer para os discípulos é o seguinte: para que vocês sejam grandes aos olhos de Deus, vocês têm que se colocar na terra como se você não tivesse valor nenhum. Não quer dizer, meus irmãos, que a gente não tem que ter baixa autoestima. Não é isso. É não se dar valor demais, é não se achar o último biscoito do pacote, é não se dar tanta importância que aquilo que precisa ser feito não é feito. Então, como uma criança no Oriente Médio não tinha valor nenhum naquela época, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha só, vocês não estão entendendo, vocês precisam ser humildes. Humildade é coisa muito séria. E aí ele toma a criança, mostra que o valor do reino de Deus é totalmente diferente ao reino dos homens, e mesmo na última ceia, eles não conseguem entender isso. Jesus passou 3 anos, noite e dia com eles, fazendo milagre, andando sobre as águas, fazendo tudo o que era esperado do Messias que fizesse, ensinando pessoalmente cada um deles. E na última ceia, às vésperas da morte do Senhor, eles ainda estavam discutindo: quem será o maior depois que ele for? E aí, quem que manda na igreja? É o Pedro? O Pedro, né? Foi o primeiro que teve a revelação do Espírito Santo de que Jesus é o Cristo. Mas Tiago e João, daquela galera ali, né, uma classe médiazinha ali, os garotos, né, de ação, também ficavam pensando: a gente merece, tanto é que o Senhor Jesus, quando leva Pedro, leva a gente também. Então a gente também tem o nosso valor. E aí chega quem? Mateus, o publicano. Pô, eu tenho faculdade, eu falo latim, eu falo grego, eu falo hebraico, eu falo aramaico, pô, eu sou um cara estudado, o chefe tem que ser eu. E aquela discussão mesmo nas vésperas da morte do Senhor Jesus, aquilo não se dissipava. E aí o Senhor Jesus resolve educá-los por um choque. Sabe quando a gente recebe um choque de realidade? Aquele tapa na mesa? Tá! E a gente treme nas bases, a alma sai do corpo, volta, e aí ele vai ensinar corretamente. Aí ele vai ensinar na prática como isso funciona. Na Judéia daquela época, até hoje, né? Israel é um deserto. E naquela época, por causa daquelas construções que levavam em conta muitas pedras e tal, era muita terra, muita poeira. E as pessoas, quando chegavam da rua, elas estavam com a cabeça suja de poeira, as mãos sujas de poeira e os pés. Você já andou, quando você sua bastante, já caminhou de chinelo, com gruda, aquela terra toda no seu pé? Cara, isso acontecia. E aí uma pergunta, uma curiosidade interessante: gente, no deserto, por que aquela gente usava aquelas túnicas tão pesadas? Por quê? No sol do deserto, a temperatura que fica dentro da roupa é mais baixa do que a temperatura do lado de fora. Então fica mais confortável para eles suportar o calor de dentro da roupa do que uma roupa mais leve, pegar aquele sol, aquele calor exagerado. Então, eles cobriam praticamente todo o corpo, exceto os pés, que ficavam sujos de terra, as mãos, que ficavam sujas de poeira, e a cabeça. Então, o que acontecia? Quando a pessoa chegava numa viagem, ou chegava no mercado, alguma coisa, ela chegava com os pés, as mãos e a cabeça suja. E era de bom tom a pessoa que está recebendo a pessoa que chega, oferecer que lavasse os seus pés. Então, ela lavava os pés. Se a pessoa ainda se sentisse muito suja, pode lavar também, por favor, minha mão e a minha cabeça? Então, passava um paninho na mão, lavava, passava um pano no rosto, né, secava e tal. Esse é o ritual. A pessoa chegou da rua, lava-se os pés, lava-se as mãos e dá uma lavadinha na cabeça para tirar a poeira. O problema é, quem fazia isso? Se aquele anfitrião, se o dono da casa, tivesse muitos escravos, o escravo mais inútil, aquele que não prestava para nada, aquele que estava aprendendo ainda a ser escravizado, sabe? Enfim, aquela pessoa que não sabe lavar, não sabe cozinhar, não sabe caminhar, não sabe nada ainda, é o escravo mais inútil da casa. Era esse o escravo que era oferecido para lavar o pé da visitante. E se tivesse apenas um escravo? Era esse escravo que fazia. E se
o anfitrião não tivesse escravo, mas tivesse muitos filhos, é o filho caçula que lavava os pés do visitante. Se não tivesse muitos filhos, tivesse um só, era esse filho que lavava os pés. Qual é a lógica? A pessoa mais inútil da casa é aquela que vai lavar os pés do visitante. Está acompanhando até aí? Então, perdão, queridos, me perdi aqui. Uma expressão do Antigo Testamento que o Senhor Jesus usa muito, corriqueiramente, mas que toda vez que ele usa, ele está dando a pista, ele está dizendo, presta atenção, presta atenção. Ele diz assim, eu sou. Eu sou é o nome de quem? O nome de Deus, Jeová, o Pai. Então, no meio dessa conversação que a gente vai ver aqui, ele diz, vocês têm razão quando dizem que eu sou. Então ele está dizendo ali, olha, o Deus encarnado em pessoas está diante de vocês ensinando uma lição de forma chocante, já que vocês não conseguem aprender de outra forma. Então, o Senhor Jesus, no momento da última ceia, mesmo sabendo que ia ser traído, ele não excluiu o traidor. O Senhor Jesus tirou a capa, ele colocou uma toalha na cintura, ajoelhou-se, pegou a bandeja, uma bacia de água e começou a lavar os pés dos apóstolos, um atrás do outro. Aquilo foi um choque tremendo, um tapa na cara, esse tipo, o mestre, o Senhor, ele está fazendo o serviço que normalmente é feito pela pessoa mais inútil da casa. Quando chega em Pedro, eu amo Pedro, gente, eu amo Pedro, é aquela coisa impetuosa, sabe? Você sabe com quem você está falando, você olha no olho da pessoa e você diz, não, eu sei que ele está pensando, de bom ou de ruim, eu sei. Eu amo muito Pedro. E, Senhor, o meu, jamais. O Senhor não vai fazer isso não. Lavar o meu pé, não. O Senhor é importante demais para mim, para eu deixar que o Senhor faça o trabalho de um escravo inútil. Aí o Senhor vira assim para ele e diz, Pedro, agora você não está entendendo. Espera só um pouquinho que você vai entender. Não, Senhor, não. O Senhor não vai lavar, não. Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Você não tem uma aliança comigo. Você não está espiritualmente casado comigo. Aí Pedro, o que ele faz? Meu Senhor, te amo demais. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou gostando do que está acontecendo. Mas já que para ter parte contigo, faz o seguinte, não lava só meus pés não. Lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí Jesus vira para ele e fala, não, é demais, não precisa. Você já está limpo. E quem está limpo não precisa, quem já se banhou não precisa de banho. Tá? O que eu quero é que você entenda o que eu estou fazendo. Beleza. Inclusive, um dos que teve os pés lavados foi quem? O traidor. Bom, agora, meus queridos, nós vamos ler um outro texto. Eu peço que os irmãos abram em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, pode abrir sua Bíblia ou pode acender o seu celular. Nós vamos ler a partir do versículo 1, mas antes, João 13, a partir do 1. Mas antes vamos pedir a orientação do Espírito Santo, para que Ele faça com que isso entre em nossos corações. Vamos pedir ao Espírito Santo, que também no Novo Testamento é chamado de Espírito de Cristo. Coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Pai Nosso, pedindo a orientação do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos à leitura, meus queridos. João capítulo 13,
a partir do versículo 1. Então vocês vão ver a cena que a gente acabou de descrever aqui. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e ia para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, deu para perceber direitinho o clima que estava ali, não deu? Eu acho que pelo choque, finalmente os discípulos entenderam que para o Senhor Jesus a humildade é um valor fundamental muito, muito, muito importante. Então, tem um ditado no nosso meio que diz, no nosso país, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Por que esse ditado é tão verdadeiro? Porque todos nós fomos criados por Deus para servir. Repara dois detalhes. Todo mundo vê o trabalho como uma maldição, mas não é maldição. O trabalho se tornou maldição depois da queda do homem. O Senhor criou Adão e o colocou no jardim do Éden para que ele trabalhasse como jardineiro. E olha, gente, eu já fiz jardinagem para fins de desaluviar a cabeça. É maravilhoso. A gente aprende muitas lições e é muito gostoso cuidar de tudo. Adão tinha o trabalho de jardineiro. Depois do pecado, ele foi expulso, ele teve que se tornar lavrador, cansaço físico, perda, enfim. Mas isso foi depois. O Senhor deu a ele um jardim de presente para que ele cuidasse desse jardim. E depois deu a ele uma esposa. Repara, não foi uma esposa para lhe fazer companhia apenas. Foi uma ajudadora idônea. Ou seja, uma pessoa que pudesse servir a ele com o seu trabalho. Mas aí, alguns apressadamente podem dizer: não, então é a mulher que servir o homem? Não, porque quando Deus celebra o casamento de ambos, os dois se tornam uma só carne, e já que são uma só carne, um serve ao outro. Entendeu como funciona? Todos nós nascemos para servir. Todos nós nascemos
para fazer da vida de alguém melhor. E se nós não estamos aproveitando a nossa vida para fazer isso, nós não estamos sendo cristãos. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer pelos outros boas obras para que nós sejamos salvos. Não, a gente vai fazer boas obras porque já fomos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estamos aqui para servir. Portanto, aos olhos de Deus, sucesso é quando a gente consegue inspirar outras pessoas a também servir. Ou seja, eu sirvo a outra pessoa e a outra pessoa é impactada com esse meu testemunho e ela quer servir também. Aos olhos de Deus, se eu conseguir fazer isso, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque eu entendi o propósito da minha vida e eu estou fazendo aquilo para que Deus me colocou na terra para fazer. Servir aos meus irmãos. Uma outra coisa também interessante que a gente pode aprender com esse texto é que o que precisa ser feito, o que tem que ser feito, precisa ser feito. O que tem que ser feito, precisa ser feito. A questão é, muitas vezes, nós nos sentimos importantes demais para fazer certas coisas. Não, isso aí não é para mim. Queridos, nós fomos chamados para servir. Nós glorificamos ao Senhor quando servimos. Portanto, se algo para nós parece aviltante, parece constrangedor, parece menosprezo, mesmo esse trabalho, eu diria até muito mais esse trabalho, vai fazer com que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Porque alguém vai ver, caramba, essa pessoa varrendo o chão, esse homem lavando louça, esse rapaz trocando fralda de bebê com caquinha, mas nada, querido, estamos aqui para fazer o que precisa ser feito, e nisso Deus é glorificado. Olha o que diz Tiago, não precisa abrir não, só vou citar, Tiago 4,17, ele faz um alerta, pensem bem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Ou seja, diante de você apareceu alguma coisa que precisa ser feita. E você sabe que você foi tocado naquele instante para fazer alguma coisa. Dar uma esmola a um vizinho, a um mendigo, ajudar uma mulher a trocar um pneu, enfim, qualquer coisa. Não? Um pátio sujo que precisa ser varrido, algo apareceu na sua frente que precisa ser feito. E aí tem aquele dilema. Por que eu? Outro pode fazer. Quem sabe o bem que pode fazer e não faz, comete pecado, é o que diz a palavra do Senhor. Omitir-se, queridos, é pecado. Omitir-se daquilo que a gente pode fazer é pecado. Portanto, se alguém aqui se sente chamado por Deus para ser pastor, não seja irreverente, não seja contrário à voz de Deus, porque isso é pecado. Se você não se sente chamado para estar aqui nesse altar, então é um favor que você faz a si mesmo de não querer vir. Por quê? Porque você é confrontado diretamente à santidade desse lugar, com a podridão de estar diante dele. Isso é muito incômodo. Se você foi chamado, tem. Se foi chamado para ser pastor, chamado para ser diácono, chamado para ser administrador de alguma coisa, chamado para ter a atuação na casa de Deus, ou na sua família, ou no seu trabalho, faça, vem rápido, porque Deus está te chamando. E quem não faz o bem que pode, peca. Mas se você não foi chamado, não se voluntarie para fazer alguma coisa que vai custar alguma coisa que talvez você não tenha para pagar. Uma outra coisa, Mateus 25, 14 e 19 diz assim: o reino de Deus é como um homem que ao viajar chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. A vida que eu e você temos não é nossa. De quem é a nossa vida? Do Senhor.
Ele deu a nossa vida, Ele deu as nossas posses, Ele deu as nossas oportunidades. E um dia Ele vai nos chamar para prestar contas. Um dia Ele vai dizer: o que você fez com esses talentos que eu te dei? Repara uma coisa, meus irmãos. Eu estudo muito uns crentes do passado, gente muito santa, os puritanos, lá da Inglaterra. Queridos, eram gente tão dedicada ao serviço do Senhor. Eles acreditavam que o domingo não era nem para descanso, assim, eu venho para a igreja, depois eu vou almoçar, de repente eu vou assistir o futebol. Não, o domingo era consagrado, da manhã até a noite, para palavra, oração, grupos pequenos, orações familiares. Era uma coisa fantástica. E, embora eles fossem reformados, né, acreditassem na soberania de Deus e tal, era gente muito dedicada ao serviço do Senhor, o tempo todo. Então, eles acreditavam que um dia, diante do Deus eterno, eles iam apresentar a Ele tudo aquilo que eles fizeram, em nome e para a glória do Senhor. Isso gerava neles um temor tal, que as obras deles eram, em comparação, mesmo com outros crentes, muito superior. As cadeiras que eram fabricadas, muitos dos negociantes, eles procuravam saber qual era a cidade que tinha sido fabricada aquilo. Porque eles sabiam que se tivesse sido fabricada numa terra de puritanos, a cadeira era da mais alta qualidade. E eles podiam comprar de olhos fechados sem precisar se preocupar com garantia. Por quê? Porque eles sabiam que aquele povo fazia tudo com o maior esforço, com o maior esmero. Para quê? Para que o nome do Senhor não fosse blasfemado. E quantas vezes, meus irmãos, nós crentes damos mau testemunho no trabalho, na família, na vizinhança, a gente podendo engolir um sapo, não aturo nada de ninguém, explode. A gente podendo ser proativo para ajudar alguém a fazer alguma coisa, a gente não faz, a gente se esconde. Ou a gente se dá valor demais, e aí ninguém pode falar nada com a gente já explode. Irmãos, o Senhor vai ser glorificado toda vez que dermos bom testemunho. Mas ser crente aqui dentro da igreja é mole. Glória a Deus, aleluia. A gente pode sapatear, falar línguas e tal, mas quando a gente sai dessas portas para fora, é lá que a gente tem que mostrar que é crente de verdade, que o amor de Jesus incendiou o nosso coração de tal forma que, por mais que batam na gente, o que espirra não é sangue, não é ira, não é raiva, é amor e gratidão por aquele que nos deu a vida. Queridos, o Deus eterno desceu das mais altas alturas da sua glória, veio até essa terra e deu dele mesmo para cada um de nós, coisa que o mundo gostaria de ter e não tem. Você tem o Espírito, a graça, o amor, a misericórdia, a consolação, o socorro, bem presente na hora da tua angústia, na hora de toda tribulação. Aproveite a sua vida para glorificar o Senhor. Não perca oportunidades de glorificar o teu Deus. Tudo que nós temos é de Deus, irmãos. Tudo. Principalmente nossas vidas. Tudo que nós temos, Ele nos emprestou. Está com a gente só por um tempo. E a gente vai prestar conta disso. E tudo que nós temos e que temos que prestar contas, Ele vai, muito provavelmente, focar numa questão: o quanto vocês foram humildes? Porque humildade para Jesus Cristo é assunto de prioridade número 1. Romanos 12:10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Sabe aquela parte, quando você chega assim para a pessoa e os dois têm que entrar por uma porta e você diz: não, primeiro você, e o outro diz: não, primeiro você, não, primeiro você. Prefira honrar as outras pessoas
Porque desta forma você estará honrando ao teu Deus, que é humilde, e que quer que você seja humilde, e que na tua humildade Ele vai ser glorificado e você vai ser abençoado. Agora, como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu torno isso vivo na minha vida? Primeiro, veja bem como você está tratando as outras pessoas. Ninguém tem culpa dos teus sofrimentos. Ninguém tem culpa daquilo que aconteceu contigo. Quando você tratar as outras pessoas, não trate as outras pessoas como se elas fossem culpadas daquilo que te aconteceu. É fato que você foi vítima. Tudo bem que você foi prejudicado, mas não se permita ser uma pessoa amargurada por isso. A doçura que o Espírito Santo coloca em seu coração, permita que ela transforme a sua dor numa casquinha de ferida, e essa casquinha de ferida numa tatuagem onde está escrito Made in Heaven, feito no céu, presenteado do céu para você, para que você seja mais forte, para que você seja mais experiente, para que você seja mais útil nessa terra. Outra coisa que a gente aprende com essa passagem hoje: não existe trabalho menos importante. Talvez alguns estejam aqui dizendo, não, mas isso aí é muito bonito para ele ficar dizendo, para um gerente, para um diretor, para um presidente. Não, isso é palavra viva de Deus para cada um de nós, que pode ter as profissões mais humildes, talvez sem carteira assinada, talvez sem nenhum benefício. Infelizmente o nosso país é desigual, mas mesmo para essas pessoas o Senhor Jesus está dizendo, ao ajoelhar-se e lavar os pés dos apóstolos, faça o que precisa ser feito. Não existe trabalho ou profissão indignos. Digno é glorificar ao Senhor através de todo trabalho útil e necessário. É muito importante, meus queridos, saber que o que precisa ser feito. Agora, saber que o objetivo do poder é servir. Agora sim eu falo para quem tem posição de comando: pastores, líderes, diretores, engenheiros, pessoas que têm outras pessoas em sua cadeia de comando. Queridos, a função do poder é servir. Sabe, os filhos das trevas não, os incrédulos não. Eles são tratados de uma outra forma. Porque a gente não cria filho dos outros, é verdade ou não, mentira? Nós criamos os nossos filhos, nós educamos os nossos filhos. Quando a gente vê o filho do vizinho, o filho do amigo, o filho de uma outra pessoa fazendo bagunça, quebrando coisas, não sei o quê, você não chega lá e dá um chapadinho, dá um tapinha na mão da pessoa, não. Agora, quando é o seu filho, você chega lá e educa. Quando é o seu filho, você chega e dá uma presa, para que ele aprenda o correto. Assim é com Deus. Os filhos de Deus, sabe por que não chega em postos de comando? Não chega gerente, não chega diretor, não chega presidente. É filho de Deus, honra com dízimos e ofertas. Mas são pessoas que não demonstram a humildade. São pessoas que não entendem que a função de quem recebe poder não é mandar, é servir. Portanto, quando você quiser ser gerente, diretor, não fique pensando, poxa, eu vou sair da ponta, eu vou sair daquela pressão da venda, eu vou sair daquela pressão do resultado, e eu vou ficar aqui só controlando. Para quê? Para ser mais um para dar a chicotada? Não, queridos. Para ser gerente, para ser diretor, para ser qualquer coisa, pense na seguinte situação: como eu faço para tornar o trabalho dele mais ágil, mais fácil, mais produtivo? Como eu faço para facilitar que a vida dele produza mais? Que quando ele estiver aqui dentro, ele trabalhe mais feliz, ele trabalhe mais motivado, ele trabalhe com a expectativa de crescer também. A função do poder é servir. E quando Deus, lá do alto da sua glória, ele vê os seus filhos, não, peraí, se eu colocar essa pessoa como gerente, vai fazer igual ao mundano? Ao incrédulo? Não. Vai ser gerente não. Pelo amor de Deus, irmãos. Dízimo e oferta, Deus honra, mas Ele honra também a humildade de coração. Bem-aventurados os humildes,
Você quer crescer? Seja humilde. Você quer ser diretor, ser presidente? Queridos, pense como você pode tornar a vida dos seus comandados mais fácil, mais leve, mais produtiva. Se você recebeu muito, por exemplo, não, eu dei meu dízimo, eu dei a oferta e eu ainda tenho bastante. Bastante, Dá para ir na Disney 2 vezes por ano, dá para ir todo final de semana na Beto Carreiro, né? Cara, talvez, essa prosperidade toda seja o chamado de Deus para que você invista mais no reino de Deus. Invista em missões, invista em caridade, invista na melhoria de vida de algum irmão necessitado da igreja. Quem recebe muito vai dar conta de muito. Só que tem o seguinte: quando você recebe muito e você investe muito no reino de Deus, a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas também, todo aquele que pega 5 talentos, investe e ganha mais 10 talentos, entra no gozo do seu Senhor. Vai receber 10 cidades para governar. A grande questão é, quanto mais nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia no reino de Deus, Ele honra, fazendo com que a gente tenha mais tempo, mais energia, mais possibilidades. Quanto mais a gente investe, mais a gente recebe, mas a gente é olho grande, a gente só quer semear dízimo para colher dinheiro. E a função do Evangelho não é deixar ninguém rico, é deixar a gente mais parecido com Jesus Cristo, que é humilde, mas é o Senhor de toda a glória, igreja. Nós precisamos lembrar que existimos para servir, seja em casa, na igreja, no trabalho. E que doutrinas nós encontramos aqui na palavra de Deus? No versículo 8, fala sobre o pacto. Jesus diz para Pedro: para ter pacto comigo, tem que deixar eu fazer o que precisa ser feito. Isso fala da união mística com Cristo. Quando fala essa palavra mística, eu tenho muito cuidado. Não é mística no sentido de mágico, é místico no sentido de misterioso. Então, o versículo 8 fala da comunhão, da nossa comunhão com Cristo, que é chamada de comunhão com Cristo ou união mística. O que significa esse palavrão? Que espiritualmente, cada um de nós que se converte está ligado ao Senhor Jesus, está ligado ao Espírito Santo. E por causa de Jesus e do Espírito Santo, cada um de nós está ligado também com Deus o Pai. Então, de forma maravilhosa, misteriosa, todos nós estamos ligados a Deus. Essa é a doutrina da união mística. No versículo 2, fala que eles jantavam. É a doutrina da família cristã, que também é chamada de comunhão cristã. Ou seja, não é possível a gente ser crente virtual. Por um tempo, por causa da pandemia, nós acabamos tendo a necessidade de usar essa ferramenta. Mas a nossa função é estar aqui na casa do Senhor, comunicando uns com os outros. O versículo 5 é aquele que o Senhor Jesus lava os pés. É a doutrina da humilhação e do serviço cristão. Ou seja, nós precisamos trabalhar para Deus e nós precisamos nos humilhar, porque os humilhados serão exaltados. No versículo 3 tem 2 doutrinas. Quando fala e era de Deus, tem a doutrina da encarnação. O Senhor Jesus é Deus plenamente e encarnou-se. E também fala da messianidade, ou seja, nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o Messias que estava predito no Antigo Testamento e que se revelou para nós. Então, queridos, esse Messias, Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, Ele desceu aqui para nos resgatar. Resgatar de quê? Da escravidão, da morte e do pecado. Mesmo que nós, na nossa ignorância, não consigamos reconhecer que somos pecadores, o fato é que ao nascermos, já com a perspectiva de um dia morrer, isso denota que nós somos pecadores. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. E todo bebê que nasce já sabe que um dia vai morrer. Nós somos pecadores. Se você não consegue entender isso, deixa cair a ficha. Todo ser humano é pecador.
e por ser pecador, digno de morte e de inferno, castigo eterno. Mas o Senhor Jesus assumiu a missão de descer até aqui, pagar o nosso preço na cruz. A morte que eu e cada um de vocês merecia foi paga por Ele. E quando Ele ressuscita, o Espírito Santo vem sobre nós e nos ressuscita também para uma nova vida. Não é à toa que o nome da nossa denominação é Nova Vida. Nova vida no Espírito Santo, nova vida em Cristo. Então, queridos, para a gente terminar, eu queria que abrisse em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, 42. Marcos 10, 42. Diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim com vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, se você teve um encontro real, verdadeiro, genuíno com o Senhor Jesus, Ele pagou a sua dívida. Ele veio resgatar você da condenação que estava em cima. Sabe quando a espada está espetada contra o seu pescoço, prestes a ser empurrado e tirar sua vida? O Senhor Jesus tomou a frente. Essa espada foi para o pescoço dele, furou para que o nosso não tivesse que furar. Ele morreu para que nós não precisássemos morrer. Agora, para aqueles que ainda teimam em levar a vida de forma independente de Deus, eu tenho a minha própria concepção de religião, eu tenho a minha própria espiritualidade. A pessoa ainda não aceitou que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que existe. Essa pessoa, infelizmente, não entendeu que o peso da condenação de Deus está sobre ela. Efésios 2,12 diz assim: aqueles que não têm parte com Jesus estão separados da comunhão de Israel, estranhos aos pactos de Deus, alheios às promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Quem não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, caminha a passos largos para o tormento eterno do fogo do inferno. Não foi à toa, queridos, que o Senhor Jesus teve que morrer, teve que dar a vida, teve que derramar sangue. É porque isso não é história da carochinha, isso é questão de vida ou morte. Ter a Jesus como Senhor de sua vida é tudo ou é nada. Ou você entrega a sua vida para Ele e se salva porque Ele é o resgate que estava prometido, ou Ele é nada e você vive a sua vida curtindo os prazeres desse mundo, sabendo que um dia vai ter que prestar contas e não vai ter o que apresentar em sua defesa. Mas há uma esperança. Permita que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida nessa hora, lave a sua mente, lave o seu coração, tire toda culpa do pecado, lavado pelo sangue de Cristo, e entregue a sua vida a Ele. Permita que as águas do Espírito Santo te tornem limpo, mais alvo do que a neve, santificado, purificado, para que você seja uma ovelha perfeita a ser apresentada ao teu Mestre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo o mais Ele fará a igreja. Eu queria mais uma vez agradecer a presença dos irmãos aqui, dizer que para mim é sempre muito emocionante estar nesse lugar, pregando a palavra de Deus, testemunhando daquilo que Ele tem feito na minha vida, e saber que os irmãos continuam perseverando na graça, na fé,
nas boas obras, para a glória dele. Eu gostaria de orar pelos irmãos. Feche os seus olhos, põe a mão mais uma vez no seu coração. Santo Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada que Tu nos deste. Senhor, uma manhã de conhecimento, de comunhão uns com os outros e, sobretudo, comunhão com o Teu Espírito. Senhor, que essa palavra não tenha sido uma dura advertência, mas tenha sido, Senhor, uma luz de esperança que levanta o Teu povo para fazer aquilo que precisa ser feito para a glória do Teu nome. Senhor, dá força a esse povo, dá força para que eles possam resistir o dia mal. Dá, Senhor, portas abertas para que eles tenham sempre aquilo de que tem necessidade. Dá, Senhor, a cada um desses povos, desses pequeninos, a Tua graça. Senhor, manifesta sobre eles a leveza do fardo de Cristo. Que seja tirado da mente, do coração, da alma deles, toda tristeza, toda dor, toda revolta, toda mágoa. Senhor, dá paz e alegria aos corações dos Teus filhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs.